Amém, queridos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Como vão? Tudo bem? Boa tarde. Passando aqui para desejar a paz do Senhor Jesus Cristo, para desejar uma boa tarde. Amém. Em nome de Jesus. Que toda honra e toda glória seja ao nosso Senhor Jesus. Amém. Engrandecido, exaltado seja Ele para sempre e sempre. Que diminua eu e que cresça o Senhor sobre as nossas vidas. Amém. Em nome de Jesus. Eu quero continuar, queridos, a compartilhar com você a palavra, capítulo 3 do livro de Provérbios, amém? Em nome de Jesus, queridos, ontem aconteceu aí de eu ter excluído sem querer o vídeo que eu tinha colocado lá no YouTube, já no canal do capítulo 2. Eu gravei por esse horário de tarde, porque à noite eu ia para a igreja. E aí, então, queridos, como a internet estava lenta, o vídeo ficou lá em duas linhas, como se eu estivesse colocando duas vezes. E aí eu acabei apagando. E quando eu apaguei, sumiu as duas linhas do vídeo, aí eu fui repostar ele de novo e a internet ficou mais lenta ainda. Tava muito, muito, muito lenta a internet. Então eu acabei que deu o horário de eu ir para a igreja, eu levei o celular e liguei ali a internet muito lenta mesmo, nos dados móveis. E quando eu cheguei da igreja em casa, foi o horário que, quando a gente bateu no portão de casa, a energia foi embora. Então aí complicou mais ainda, né? Porque o Wi-Fi que estava mais um pouco rápido, o vídeo não foi porque desligou tudo, mas ainda ficou dados móveis no meu celular, porém estava muito lento, lento demais. Então só deu mesmo para postar já quando a energia chegou, que eu acredito que já eram mais 11 e pouco da noite por aí. E foi quando eu comecei ali a colocar o vídeo para carregar de novo, mas deu tudo certo, para a glória do Senhor, o vídeo foi colocado. Quem sabe lá na frente, queridos, o Senhor ele vai, né, ali me dar a oportunidade de estar gravando ao vivo, estar gravando uma live, né, mas no momento eu vou fazer assim, amém, vou estar gravando e colocando lá, porém não deixa de ser a palavra do Senhor, amém, em nome de Jesus. E foi assim que eu fui alcançada, queridos. Foi através de uma pregação de um grande profeta. Um culto que ele tinha, queridos, pregado há 2 anos atrás, no dia que eu fui ouvir essa pregação. Foi a palavra, queridos. Foi a palavra que ele falou, os testemunhos das pessoas que estavam testemunhando o que Deus estava fazendo na vida delas, que penetrou na tábua do meu coração e Deus sondou o meu coração. E aí, então, o vídeo, ele pode estar gravado a 1 hora antes de você assistir, 2 horas, 2 meses, 2 anos, 10 anos atrás, queridos. Mas se Deus quiser usar aquele vídeo, a vida daquele pastor, o pastor pode estar até morto já, querido, já o Senhor já pode ter até recolhido ele. Mas se o Senhor quiser alcançar a tua vida através da pregação desse pastor, ele vai alcançar, queridos, porque é a palavra dele, compromisso com a palavra do Senhor. O que liberta é a palavra, queridos, amém? É a verdade, em nome de Jesus. Vamos dar início à leitura, capítulo 3, no versículo 3, mas antes eu quero compartilhar uma referência aqui, como eu compartilhei antes também, ontem, né, com vocês. Eu compartilhei o livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 1, do 10 ao 12. Hoje eu quero compartilhar a 1 Reis, que vai falar de novo, né, sobre o momento que Salomão, ele pede a sabedoria de Deus, que está aqui também no livro de 1 Reis, no capítulo 3. Eu vou ler somente o versículo 7 em diante, tá bom? E um pedacinho do 15, para não se prolongar muito. Amém? Salomão pede sabedoria. 7, versículo 7. E agora, ó Senhor meu Deus, tu fizestes o teu servo rei em lugar de Davi, meu pai, e eu não passo de uma criança pequena, não sei como sair ou entrar. E o teu servo está no meio do teu povo, o qual escolheste um povo grande, né, que não pode ser numerado, nem contado por causa da multidão. Dá, portanto, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Porque quem é capaz de julgar este teu povo tão grande? Então, aqui nós vemos uma oração, né, de Salomão, sincera ao Senhor. Uma oração que ele fez ao Senhor aqui. Ele pediu o quê? Um coração entendido para julgar o teu povo.
para que eu possa discernir entre o bem e o mal. Olha o que a sabedoria, queridos, de Deus sobre as nossas vidas é capaz, como eu disse. A sabedoria vem o entendimento, vem o conhecimento, vem o discernimento sobre as nossas vidas, né? Então, e o discurso agradou ao Senhor, né? Porque Salomão havia pedido isso. Olha a oração sincera de Salomão. Salomão pediu apenas sabedoria do Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Salomão pediu algo de Deus, a sabedoria de Deus, para discernir entre o bem e entre o mal. Amém? E disse-lhe Deus: por que pedistes isso? E não pediste para ti vida longa, nem pediste para ti riquezas? Tem pessoas que só oram pedindo riquezas, né, pessoal? Só ora pedindo bens materiais. Nem pedistes a vida dos teus inimigos, né? Tem pessoas também que só ora pedindo para Deus aí, né, tirar o inimigo da sua frente, do seu caminho, para Deus destruir o inimigo, mas o Senhor Jesus nos ensina, né, lá em Mateus, sobre o amor aos inimigos. Amém? Mas pedistes para ti mesmo entendimento para discernir o juízo. Eis que tenho feito segundo a tua palavra. Eis que te dei um coração sábio e entendido, de modo que não houve ninguém como tu antes de ti, nem depois de ti se levantará alguém como tu. E eu também te dei aquilo que não pediste. Olha só, queridos, Deus acrescentou a Salomão o que ele nem pediu. Como uma oração sincera, pedindo algo que vai contribuir para o reino de Deus, pedindo algo que vai, queridos, estar ajudando o nosso próximo, porque ele pediu aqui sabedoria para ajudar aquele povo, como eu falei ontem, para direcionar aquele grande povo, que ele era apenas uma criança e o Senhor já tinha colocado ele como rei diante daquele povo, né? Então, ele falou assim, me dá um coração entendido, né? Para julgar o teu povo, para que eu possa discernir entre o bem e o mal, né? E aqui o Senhor fala, e eu também te dei aquilo que não pediste, tanto riquezas como honra, de modo que não haverá ninguém entre os reis comparável a ti em todos os teus dias. E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias. E Salomão acordou, e eis que era um sonho. Deus estava falando com Salomão através de um sonho, que aqui no versículo 5 vai dizer assim: em Gibeão, o Senhor apareceu para Salomão em um sonho à noite, e Deus disse: pede o que queres que eu te darei. Ele podia pedir qualquer coisa do Senhor, queridos, né? Ele podia pedir qualquer coisa do Senhor, ele podia pedir muitas coisas do Senhor, mas ele pediu apenas uma. Ele pediu apenas sabedoria. E o Senhor acrescentou a ele riquezas, acrescentou a ele honras. O Senhor acrescentou a ele, nós temos aí, eu vou ler um dia desse para vocês, sobre a rainha de Sabá, que vem visitar o rei Salomão. E ela vai ficar admirada, como que está o reino dele, todo ali direcionado por ele, os servos dele, a casa dele, está tudo em ordem, tudo no lugar, né? E ela vai ficar admirada com a sabedoria que Deus deu para ele. O que ela ouviu não foi um terço do que ela viu pessoalmente, porque você ouvir das pessoas, queridos, as pessoas têm mania de julgar, né? Nós temos, queridos, que buscar muito ao Senhor, pedir dele ajuda, para que nós, a palavra do Senhor diz que não julgueis para que não sejais julgado, e conforme a gente julgar, a gente vai ser julgado, né? As pessoas têm mania de olhar para nós, né? Ouvir de nós, mas ela não conhece a nossa vida pessoalmente, ela não convive. Então a rainha Sabá, ela ouviu pouquíssimo, ela não ouviu nem o terço do que ela viu pessoalmente. Ela foi com toda a comitiva dela visitar o rei Davi, levando para ele muito presente, muito ouro, muitas especiarias. Então, ela foi em direção ao rei Salomão, e quando ela chegou lá, ela ficou impressionada. Ela viu que o que tinham falado para ela não era nada na frente do que ela estava vendo pessoalmente, que com toda a sabedoria dele, o reino dele estava todo ali, queridos, tudo numa ordem, estava tudo em ordem, né?
estava tudo sendo direcionado por ele, os servos, a casa dele, o reino. Então, que nós venhamos vigiar nisso, né? Porque a gente olha para as pessoas, mas a gente não pode, queridos, julgar, né? Pelos nossos olhos, como o Senhor ele já trouxe ao meu espírito, um tempo desse agora recente, né? O Senhor falou assim: filha, não olhe a aparência. Eu conheço o coração, porque às vezes a gente olha uma pessoa assim tão bonitinha, tão perfeita por fora, mas o Senhor conhece o nosso coração, queridos. O Senhor conhece a vida daquela pessoa como eu e você não conhece, né? Então, a gente também às vezes vai conhecer os frutos daquela pessoa quando a gente passa a conviver ali com ela, acompanhar um pouco a vida dela. A gente vai conhecer como que é essa pessoa na presença do Senhor, quais os frutos que ela está aí frutificando na presença do Senhor, né? A palavra do Senhor diz que uma árvore boa, ela não pode dar um mau fruto, ela tem que dar um bom fruto, né? Uma pessoa que está na presença do Senhor, ela não tem que dar um mau fruto, ela tem que dar um bom fruto, entendeu? Ela tem que frutificar, amém? Então, vamos aqui. Conselhos da sabedoria aos moços, capítulo 3. Meu filho, não se esqueça dos meus ensinos e que o seu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os seus dias e lhe acrescentarão anos de vida e paz. Quando obedecemos, queridos, a palavra do Senhor. Amém? Olha só, acrescentarão anos de vida e paz. Porque aqui o Senhor ele fala para Salomão, aqui em 1 Reis, né? E se tu andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou o teu pai Davi, então prolongarei os teus dias, né? Não deixe que a bondade e a fidelidade abandonem você. Amarre-os ao pescoço, escreva-o na tábua do seu coração, e você encontrará favor e boa compreensão diante de Deus e das outras pessoas. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema o Senhor e se afaste-se do mal, né? E afaste-se do mal, aliás. Isto será como um remédio para o seu corpo e refrigério para os seus ossos, quando nos afastamos do mal, querido. Nós nos desviamos dos caminhos tortuosos, caminhos que não agradam o nosso Senhor. Amém? Em nome de Jesus. 9. Honre o Senhor com os seus bens e com as primícias de toda a sua renda. E seus celeiros ficarão completamente cheios e seus lagares transbordarão de vinhos. Aqui, queridos, nós até levamos essa palavra quando nós temos ali uma oportunidade de levar a palavra de oferta à casa do Senhor. Às vezes levamos essa palavra, né? Levando para a igreja, o honrar a Deus, ser fiel ao nosso Senhor, em tudo aquilo que Ele nos abençoa, tudo aquilo que Ele coloca diante das nossas mãos, né? Amém? Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão. Meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor, nem se aborreça com a sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. O Senhor nos ama, Ele é o nosso Pai. E quando nós, queridos, estamos ali, é um exemplo, né? Fazendo algo, queridos, que não está de acordo com a vontade de Deus, nós estamos ali fugindo do propósito de Deus, estamos fazendo algo que não agrada a Deus. O Senhor, Ele vai nos corrigir. O Senhor, Ele vai nos disciplinar, porque Ele é o nosso Pai, porque Ele nos ama. Então, Ele não quer o nosso mal, o Senhor quer o nosso bem. É claro que tem, queridos, correções, disciplinas que é dolorosa, né? Mas é para o nosso aprendizado. É para que nós venhamos voltar ao centro da vontade do Senhor. É para que nós venhamos voltar a olhar para o nosso Deus. Amém? Em nome de Jesus. Porque o Senhor repreende a quem ama, assim como um pai repreende o filho a quem quer bem. Qual o pai e uma mãe, queridos, que não vai repreender o seu filho quando ele fizer algo de errado? Porque é para o mal dele? Não é para o mal dele, é para o bem dele. É para que ele não faça mais aquilo errado, para que ele não vá mais para o caminho errado, para que ele não faça mais isso, né?
Então, o Senhor, ele é assim com nós. O Senhor, ele nos corrige porque ele não quer o nosso mal, ele quer o nosso bem. Infelizmente, muitas pessoas não entendem isso, né? Ah, tá passando por uma correção de Deus, mas é o quê? Por quê? Consequência dos erros, consequência das falhas do ser humano, né? Mas às vezes nós temos que ter o entendimento. Quando nós fazemos as coisas erradas, queridos, a gente sabe que está errado e continua a fazer, né? Então, tem assim, você faz algo de errado instantaneamente, assim, sem pensar. Rapidamente, você se corrige com o Senhor. O Senhor se agrada, queridos. Mas a pessoa que fica ali o tempo todo pecando, fazendo as coisas erradas, às vezes até se conserta com o Senhor, aí depois vai, faz de novo, aí conserta, pede perdão, vai e faz de novo a mesma coisa, que eles são iniquidades contra o Senhor, né? Não agrada ao Senhor. Então ele vai corrigir. Com certeza ele vai corrigir. E aí vem as consequências, né, queridos? Do que a gente tem ali, do que a gente planta. Se a gente plantar coisa boa, a gente vai colher coisa boa. Se a gente plantar coisa ruim, é claro que a gente não vai colher coisa boa, né? Amém? Feliz é quem acha a sabedoria, feliz é aquele que alcança o entendimento. Porque o lucro que a sabedoria dá é melhor do que o lucro da prata, e a sua renda é bem melhor do que o ouro mais fino. A sabedoria é mais preciosa do que as joias, e tudo que você possa desejar não se compara a ela. Em sua mão direita, ela oferece vida longa, e na sua mão esquerda, ela tem riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz. Ela é árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que retêm. O Senhor, com sabedoria, lançou os fundamentos da terra. Com inteligência, estabeleceu os céus. Aí nós vamos lá para o livro de Gênesis, para ver a grande e gloriosa, né, a sabedoria de Deus, criando, queridos, né, o início de tudo. O Deus criador dos céus e da terra, queridos. E aí nós vemos lá em Gênesis, se você quiser ler, vai lá no capítulo 1 de Gênesis, começa de lá do primeiro versículo, que é uma bênção. Amém? Pelo seu conhecimento, os abismos se romperam e as nuvens destilam o orvalho. Meu filho, que estas coisas não se afastem dos seus olhos. Guarde a verdadeira sabedoria e o discernimento. Quando vem a sabedoria, queridos, nós vem o entendimento, o conhecimento, vem o discernimento. Salomão pediu um coração que, queridos, para ele discernir o bem e o mal, né? Que é assim, quando nós pedimos o discernimento do Senhor, nós vamos discernir o que é o bem, o que é o mal, o que é o certo e o que é errado. Amém? Porque serão vida para a sua alma e enfeite para o seu pescoço. Então você andará seguro no seu caminho e o seu pé não tropeçará, porque você vai estar aí, né, discernindo o bem e o mal. Quando se deitar, você não terá medo. Sim, quando se deitar, você não terá medo. Sim, você se deitará e o seu sono será tranquilo. Não temerá o pavor repentino, nem a desgraça dos ímpios, quando vier. Porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Glória a Deus. Porque o Senhor será a sua segurança e ele não deixará que os seus pés sejam presos. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam, estando em sua mão o poder de fazê-lo. Não diga ao seu próximo, vai e volte mais tarde. Amanhã eu te darei algo. Amanhã eu terei algo para dar. Vou repetir aqui. 28. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde. Amanhã eu terei algo para dar. Se você tem isso em suas mãos agora. Não planeje mal contra o seu próximo, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não entre em litígios com alguém se ele não tiver feito nenhum mal contra você. Nenhum mal a você. 31. Não tenha inveja do homem violento, nem sigam nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor detesta o perverso, mas aos retos trata com intimidade. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa.
Certamente ele zomba dos zombadores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão honra, mas aos tolos está reservada a vergonha. Amém, queridos? Esse versículo 33. A maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, porém a morada dos justos ele abençoa. Nós vemos aí um exemplo, eu vou dar, que a gente sabe que acontece mesmo, né? É a casa de um famoso, né? As pessoas famosas, cantores, né? Artistas que têm uma vida aí sem, né? Sem limite, uma vida não alinhada nos caminhos do Senhor. Então, a gente vê aí alguns escândalos, né, de famílias, pessoas ímpias, porque a maldição do Senhor está sobre a casa delas. Pessoas que só vivem aí adulterando, se separando, volta, se separa. Pessoas com a casa cheia de, né, de orgia, de bebedeira. Aí vem a confusão, vem as brigas, aí às vezes até mesmo matança, né? Aí acontece estupro, acontece um monte de coisa, né? Vários exemplos nós temos. Então, porque a maldição do Senhor está sobre a casa dos ímpios, né? Então, porém, a morada dos justos ele abençoa. A morada daqueles que buscam a ele, a morada daqueles que estão ali alinhados na presença dele, os santos, os escolhidos dele, todos nós, queridos, né? Somos chamados, somos escolhidos. Nós somos chamados, mas porém poucos são, né, escolhidos. Muitos são, ou é o contrário, não me lembro. Então, assim, nós vemos aí muitas desgraças acontecendo dentro de famílias, né? Famílias que não estão ali na presença do Senhor, que não buscam o Senhor. Amém? Então, estão aqui sobre a maldição do Senhor. A minha casa, queridos, antes de eu estar na presença do Senhor, ela estava debaixo de maldição, né? Por quê? Porque na minha casa tinha também orgia, tinha bebedeira, né? Tinha prostituição, eu trazia pessoas para dentro da minha casa, colocava dentro do meu quarto, deitava em cima da minha cama, eu colocava bebida dentro do meu quarto, pessoas bebiam dentro do meu quarto. Então, era brigas e brigas entre eu e meu esposo. Então, queridos, antes da gente estar na presença do Senhor, a minha vida, queridos, né, a minha casa, a minha família estava debaixo dessa maldição. Aqui, como está declarando na palavra. Porém, quando o Senhor ele veio ao meu encontro, queridos, que ele transformou a minha vida, né? Então, quando eu parei, queridos, de fazer essas coisas, quando eu parei de beber, eu parei de prostituir, parei de fazer um monte de coisa, eu me lembro que o meu esposo ainda não era convertido, ainda não estava na presença do Senhor, mas eu já estava na presença do Senhor. Então, ele ainda bebia, né? E aí também, como eu tinha acostumado, as pessoas de vir aqui para casa, de beber, então eu já não passei mais a querer isso, porque eu já não bebia mais, né? E eu já não sentia, eu não podia sentir o cheiro de bebida passar perto de mim, que eu queria vomitar. A tripa queria sair tudo para fora, de tanto nojo que eu tinha da bebida, do cheiro da bebida. E meu esposo ainda bebia. Então, aquilo fedia no meu nariz, fedia como fede até hoje. Se eu passar perto de algum lugar que tiver cheiro de bebida, me dá logo embrulho no estômago, né? Então, é um nojo que você sente, você passa a sentir nojo. Quando Deus te liberta, você tem nojo nojo mesmo. E aí, então, eu recebi uma cliente, né? Que muitos sabem que eu trabalho com cabelo. E essa cliente vinha acompanhada do esposo que queria trazer uma caixinha de cerveja para beber aqui em casa enquanto eu fazia o cabelo dela. Porém, eu fiquei assim, né? Tava ali ainda começando com o Senhor, mas eu comecei a sentir um negócio tão apertado no meu coração, tão apertado, que, sabe? Aí eu deixei, né? Eu deixei. Aí veio, ligou o som do carro, colocou aí um pagode, começou a beber, meu esposo também bebendo, mas aquilo ficou me incomodando. Então o Senhor falou assim para mim: não permita mais esse tipo de coisa dentro da tua casa. Então, queridos, desde aí quando eu ouvi o Senhor falar isso comigo,
eu falei pro meu esposo, nunca mais. E ele até brigou comigo, a gente teve ali, né, uma pequena, assim, desavença em relação a isso, porque eu estava ali ainda, querido, sendo lapidada por Deus. Todos os dias eu estou, né, mas naquele momento eu estava mesmo ali num processo bem estreito com o Senhor. O Senhor estava trabalhando muito na minha vida, consertando ali muitas coisas, né, colocando tudo no seu devido lugar, transformando o meu caráter. Então, meu esposo foi muito usado, né, para transformar o meu caráter também. O caráter de Cristo na minha vida, né? Porque não foi fácil, queridos. Quando ele ainda não era convertido, foi uma guerra bem grande mesmo. Mas graças a Deus eu consegui, eu suportei e eu venci. E hoje meu esposo está na presença do Senhor Jesus Cristo e ele busca, adora e ele é um homem muito quebrantado na presença do Senhor. Então, eu chamei o meu esposo e eu falei, a partir de hoje, não entra mais bebida nessa casa. E ninguém vai ligar som nenhum aqui dentro. Então ele ficou com raiva, me brigou, porque tu tá indo para a igreja, porque tu agora tu é crente, porque tu é isso, tu é aquilo. Tu é tu não pode querer fazer, tu não pode querer obrigar as pessoas a fazer o que tu tá fazendo. E aí também não tinha muito entendimento, né? O Senhor foi ali me dando entendimento depois. Mas realmente, queridos, eu proibi. Ainda teve, né? As pessoas ligavam, né? Se podiam vir aqui trazer uma bebida, não. Não, queridos, porque o próprio Espírito Santo de Deus, ele me deu essa exortação, não permita mais esse tipo de coisa na tua casa. O Senhor estava purificando, queridos, a minha vida e o meu lar. E eu vivi até uma experiência sobrenatural com o Senhor, né? Olhando nas câmeras que nós temos, eu não sei como foi, assim, eu não sei o que foi, mas numa madrugada, quando eu acordei, que os cachorros estavam latindo, eu olhei nas câmeras, por debaixo da nossa casa. Eu olhei em quatro câmeras, né, debaixo da nossa casa, como se saísse por debaixo da nossa casa, como se fosse neve, branco, como se fosse assim neve mesmo, saindo debaixo da nossa casa e fluindo para o ar. Eu entendi até hoje que o Senhor estava ali purificando, começando a purificação dele na nossa vida, no nosso lar, né? Porque aqui também a gente sofria muito, né? Ainda sofre até hoje, mas Deus está no controle de tudo, com obra de feitiçaria, né? Esse negócio de vizinho, né? Então, achava que boneco voodoo do nosso lado da nossa casa, tinha toda essa complicação aí. E nesse dia eu vivi essa experiência. Eu olhei, impressionante, essa experiência foi exatamente nos lados da nossa casa, aonde as pessoas jogavam, né, essas porcarias na nossa casa, porque o Senhor estava ali purificando, mas foi algo assim, não tem como explicar, que eu via, queridos, quando eu fui olhar na câmera que fica ali, eu fui olhar a gravação, não estava mais, foi impressionante isso, era como se tivesse saindo muita neve por debaixo da minha casa, por debaixo e subindo para o ar, voando assim, bem aquele monte de neve mesmo, tudo branquinho, 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 branquinho. Então, eu vivi várias experiências com Deus. Logo no início assim, não que eu não viva, né? Eu estou dizendo assim, no começo, até mesmo antes de eu estar, querido, posicionada na presença do Senhor, eu já estava vivendo experiências sobrenaturais. O Senhor, ele já estava se revelando sobre a minha vida, principalmente em sonhos. Aqui, queridos, eu quero dizer uma coisa, diante dessa palavra, amém, que eu quero compartilhar com vocês também, que me veio aqui agora. Deus, ele se revelou para Salomão em sonhos. Deus se revelou a Abraão em sonhos. Deus se revelou a Abimeleque em sonhos, quando ele falou para Abimeleque, para ele devolver Sara para Abraão, né? Quando ele se revelou para Abimeleque devolver Rebeca para Isaac, que não era esposa dele, né? Que era esposa dele, mas que o rei queria que ela se tornasse esposa dele. O Senhor se revelou a José em sonhos, se revelou a Daniel, né? Então, a gente entende, com certeza, primeiramente, queridos, eu aqui falando de mim, eu vivi muitas experiências com Deus em sonhos. Muitas mesmo. Um dia eu vou estar contando para vocês algumas, acho que Deus me permitir. E aí,
eu passei a ter alguns sonhos e eu entrei em contato com uma pessoa que já está quase ou mais de 20 anos na presença de Deus, assim diz ela, né? E aí eu fui toda empolgada ali, estava bem no comecinho, queridos, e eu fui toda empolgada ali, falar para aquela pessoa, eu estou sonhando assim, o que que acha, o que que tu acha que é isso? E aquela pessoa falou assim, Deus não fala mais por sonho. Aquilo, queridos, de uma pessoa que já estava há anos na presença de Deus, ela poderia ter me matado espiritualmente, né? Uma palavra, queridos, que nós lançamos na vida de alguém, ela pode dar vida e ela pode também matar aquela pessoa. Por isso que nós temos que ter muita sabedoria, a sabedoria de Deus, entendimento e conhecimento. Porque essa pessoa falou para mim que Deus não falava mais por sonho. Mas, queridos, eu quero te dizer que eu estava tão alegre com Deus, tão alegre, eu sabia, eu tinha certeza que era Deus na minha vida. Eu não deixei aquela palavra entrar no meu coração. Aquilo não entrou no meu coração porque eu tinha certeza que Deus falava comigo. E aí o Senhor passou a se revelar muito para mim. Vivi várias vezes, queridos, várias vezes experiências com Deus. Fui arrebatada umas 4 vezes com o Senhor. Fui arrebatada para o céu. A recente agora eu vi uma experiência que Jesus, queridos, o próprio Jesus, ele desceu aqui no meu quarto. Ele me levou na entrada do céu. Ele me trouxe segurando as minhas mãos, ainda beijou as minhas mãos. Ele beijou essa minha mão, onde está essa aliança. Então, uma experiência que um dia eu vou contar para vocês, em nome de Jesus. Eu chorava tanto, eu chorei tanto nesse dia que eu não conseguia me conter. Eu chorava que nem uma criança, porque Jesus, querido, Jesus, né, ele veio aqui comigo, como ele veio outras vezes também. Jesus veio ao meu encontro pessoalmente na minha casa. A minha casa é o lugar onde o Senhor mais se revela para mim. A minha casa é um lugar onde o Senhor mais se revela para mim, queridos. Eu não admito, queridos. Eu não admito uma pessoa, porque eu já ouvi, queridos. Eu já ouvi sair da boca de líderes que Deus só faz milagre na casa dele. Que Deus só cura na igreja, na casa dele. Não, queridos. Isso para mim aí eu já jogo por terra, eu já repreendo na hora. Porque Jesus, se nós formos ler de Mateus a João, queridos, nós vamos ver por onde foi que Jesus passou. E logo para mim, queridos, logo para mim que a pessoa vem falar isso, que Deus não cura em casa, Deus não faz milagre em casa, Deus não se revela em casa, logo para mim que sou testemunha disso, não, queridos, isso daí o inimigo não vai entrar na minha vida por essa porta, não vai mesmo, porque a pessoa pode falar quantas vezes quiser, né? O milagre só vai alcançar quem estiver aqui, a cura só vai alcançar quem estiver aqui, a libertação só vai alcançar quem estiver aqui. Jesus, queridos, ele é poderoso, ele vai aonde ele quer. O ser humano tem a mania de limitar Deus, de limitar os poderes de Deus. Quem somos nós para querer limitar Deus, queridos? Quem somos nós para querer limitar o poder do nosso Deus? A palavra do Senhor nos diz em João que tudo que Jesus fez não caberia, queridos, em muitos e muitos livros. Não caberia. O que Deus fez? O que Jesus fez nessa terra que nem eu e nem você sabemos? De quais e quantas formas ele não atuou na vida de pessoas, né? Então, as pessoas querem limitar o poder de Deus, é por isso que elas não vivem a glória de Deus, elas não vivem o poder de Deus, elas não vivem os milagres de Deus. Eu vivi, queridos, e eu vivo. Mas bem no começo eu fui curada dentro de casa. A minha libertação foi dentro de casa. Eu usava drogas, queridos. Eu usava drogas há quase 14 anos. Eu era viciada em bebida, em prostituição. Deus, queridos, não usou homem nenhum para chegar até mim pessoalmente, tocar na minha cabeça e seja liberta. Não. Foi o próprio Deus que veio ao meu encontro. Ele veio, queridos, de encontro a mim. Foi ele quem me libertou. Recebi milagres de Deus dentro de casa. Deus falava assim para mim, filha, coloca a mão aonde tinha enfermidade em mim, eu colocava, o Senhor me curava. Entende? Porque, queridos, nós recebemos poder e autoridade de Deus. Então, nós temos, queridos, que crer na palavra dele. Não deixar que o ser humano ele venha limitar a nossa mente, limitar a nossa fé no Senhor.
Porque muitas pessoas estão com a sua fé aí acabada. Pessoas estão com a sua fé limitada por causa do homem. Ah, mas Deus não faz desse jeito. Deus não cura desse jeito. Deus não faz desse jeito, queridos. Mas o Senhor, Ele faz como Ele quer, porque Ele é Deus. Deus, olha só o que Deus mostrou para Faraó. O que ele era. Deus mesmo endureceu o coração de Faraó, só para mostrar que ele era Deus poderoso, que o poder estava com ele, para honrar o nome dele. Então, queridos, quem somos nós para querer dizer, Deus não vai te curar na tua casa, não. Deus não vai te curar. Aí as pessoas não conhecem a nossa intimidade com Deus, né? As pessoas não conhecem a nossa intimidade com Deus, elas não sabem da forma que a gente busca Deus. Quer dizer que Deus, ele é um Deus que ele não é onisciente, onipotente, onipresente, que ele só está dentro do templo, que ele só está lá dentro da casa, né? A gente tem que ter toda uma sabedoria. Eu também não posso dizer que Deus só cura dentro da minha casa e só liberta aqui, não, porque eu já recebi cura e libertação na casa dele. Como eu disse, Deus faz aonde ele quer. Né? Jesus, ele entrou nas sinagogas, ele foi pelas aldeias, dentro do barco ele pregava, ele descia, pessoas eram curadas, ele descia ao monte, no monte. Então, queridos, aonde Jesus queria curar, ele entrava nas casas, né? Em várias casas ele entrou para pregar, muitos se converteram. Nós temos o exemplo de Zaqueu, né? Jesus curou, Jesus foi na casa de Marta, de Maria, né? Então, as pessoas iam até Jesus, aonde ele estava. Chegou aquela mulher pecadora, né? Lavou os pés de Jesus, ungiu os pés de Jesus. Mulher cheia de pecado, Jesus estava ali sentado na casa. E ela foi ali, queridos, né? Abençoada por Deus. Nós temos vários exemplos, queridos. Então, eu não posso dizer para vocês, Deus só cura aqui na minha casa. Deus só pode me curar na minha casa, não. Porque eu sei que o Senhor, ele cura no templo também, na casa dele de oração. Mas eu não posso dizer que Deus só cura no templo, que Deus só cura na minha casa, não. Porque Deus, ele cura onde ele quer. E isso, queridos, depende muito de nós também. Depende da nossa fé, da nossa confiança nele, né? Porque o Senhor sonda, esquadrinha o nosso coração. Aqui, como Deus, ele viu Salomão fez uma oração que a palavra vai dizer que agradou o Senhor, porque ele pediu sabedoria para discernir o bem e o mal, para ele poder liderar aquele povo. Assim como Moisés, né? Moisés, ele sempre estava por debaixo da direção do Senhor, ele sempre estava debaixo da direção de Deus, sempre estava ali conversando com o Senhor, porque ele estava ali para liderar um grande povo também, uma grande multidão. E chegou a um ponto que era tanta gente para ele liderar, era tanto problema, tanta situação, era muita gente, famílias vindo a ele. Moisés, está acontecendo isso e aquilo na minha família, está acontecendo isso e isso na minha casa. Que chegou o sogro dele, Jetro, né? O sogro dele deu uma direção, divide assim, assim, assim. Homem cheio de sabedoria também, sacerdote, né? Ele chegou lá, nem tudo, queridos, tem coisas que a gente vai sim precisar da direção de alguém, um ser humano. Deus vai colocar assim na nossa vida pessoas para nos dar a direção também, né? Como veio esse sacerdote, o sogro dele, faz assim, assim, porque tá muito, muito carregado só para ti, tu tá muito sobrecarregado, tu precisa dividir esse fardo aí, precisa dividir essa tarefa. Então ele deu ali, queridos, ele foi e obedeceu a voz do sogro dele, do sacerdote. E ele, sim, ele viu que aquilo era bom, que ajudou ele, né? Ou colocar outras pessoas, outros líderes para julgar a causa daquelas pessoas, não somente ele. Então, o Senhor, queridos, ele não é um Deus limitado. Nós é que somos limitados, a gente quer estar limitando Deus. Deus não faz assim. Mas como eu ouvi esse sonho, né, dessa pessoa. Mas Deus não fala, já passou tantos anos. Deus falou há muito tempo atrás com as pessoas em sonhos. Olha só, queridos. Uma nova convertida como eu, com pouquíssimos dias na presença do Senhor, ouvi isso de uma pessoa que era para estar me direcionando de outra forma, né? Poderia ter me matado espiritualmente.
Já passei por outras situações também dentro da igreja, que eu poderia ter morrido espiritualmente. Pessoas até chegaram a dizer que era Satanás na minha vida, que não era Deus. Mas essas pessoas não sabiam o quanto eu estava buscando Deus dentro da minha casa, o quanto Deus já tinha se revelado para mim. E eu estava ali colhendo o fruto do que eu tinha plantado dentro da minha casa, para Deus, né? Então elas chegaram ali a falar isso. Mexeu um pouco comigo. Eu fiquei com medo, né? Porque eu ainda tinha ali, eu ficava ali, quando eu ouvia a voz de Deus, eu achava às vezes que era coisa minha, que era algo da carne, mas não era Deus falando comigo. Porque a cada dia o Senhor vai nos dando discernimento da voz dele, do que ele está falando com nós, do que ele está nos mostrando. Aquilo também, queridos, poderia ter me matado espiritualmente para uma nova convertida. Mas porque eu estava firmada na rocha. Porque o Senhor é quem me sustenta todos os dias. Eu já tinha uma vida de intimidade com o Senhor dentro da minha casa. O Senhor não permitiu aquilo abalar a minha vida. Ao contrário, o Senhor acrescentou a minha vida, como Ele tem acrescentado até hoje. Então, quando nós buscamos o Senhor de todo o nosso coração, queridos, nós recebemos do Senhor, queridos. Né? Nós não temos que limitar o nosso Deus. Deus, ele vai fazer o que ele quer, onde ele quer. Quando nós buscamos ele de todo o nosso coração. Deus é um Deus que pode estar lá no templo, lá dentro da igreja. Nós somos a igreja, mas a gente fala igreja com esse costume mesmo de falar igreja. Mas o mesmo Deus que opera lá é o mesmo Deus que pode operar na minha vida, onde eu estiver, né? Aconteceu um imprevisto, aconteceu algo grave, eu não pude ir para a igreja, né? Mas aonde eu estou em espírito com o Senhor. Eu estou ali em espírito, estou orando, Senhor, não estou lá, mas eu estou aqui. Hoje é um culto de cura e libertação, estou sentindo dor, vou ser curada em nome de Jesus. E aí, queridos, o Senhor conhece a situação, Ele conhece o nosso coração, né? Tem pessoas que não vão entender mesmo. Tem pessoas que não vão entender, e nem é para entender mesmo, queridos, porque a nossa vida, a nossa intimidade com Deus é nossa e dele. Não importa o que as pessoas vão pensar, o importante é nós estarmos alinhados com o nosso Senhor. O importante é nós estarmos firmados na rocha, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que sem Ele, queridos, nós não avançamos, nós não conseguimos nada. Nós somos seres humanos, somos carne, somos ossos. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus, precisamos buscar a direção de Deus para nossas vidas. Nós precisamos entender, queridos. Eu estou até lendo de novo o livro de Mateus, porque eu falei para o Senhor, me ensina, abre os meus olhos, revela a tua palavra a mim. Quanto mais a gente fica lendo um livro, não importa, a pessoa, vamos ler a Bíblia em um dia, em um ano. Não adianta, queridos, a gente ler assim, blá, 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 ler, eu vou ler 10 capítulos agora nesse momento, então não vai entender nada, né? A gente faz a leitura, eu faço porque eu sou uma pessoa assim que, para mim gravar onde está capítulo e versículo é meio difícil, eu vou, conforme eu estou buscando, o Senhor já está trazendo alguns, já vai ficando aqui na tábua do teu coração, na tua mente. Mas eu sou meio assim difícil na hora de gravar, né? De gravar onde está o versículo, o capítulo. Então eu tenho muito costume de estar anotando, né? Eu fico anotando. E conforme nós vamos lendo, o Senhor vai nos dando mais entendimento. Então tenho falado para o Senhor Jesus, eu quero aprender com o Senhor, me ensina. Tira de mim toda a religiosidade, tira de mim o que não te agrada, me ensina, abre os meus olhos, eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, e não o que as pessoas querem, né? Não o que as pessoas querem para nossas vidas, é o que Deus quer. Não adianta a gente agradar o homem e desagradar a Deus. A gente precisa agradar o nosso Senhor. Nós precisamos estar buscando o nosso Senhor. Às vezes a gente está fazendo algo que a gente acha que está certo, né? Mas não está agradando a Deus, né? Às vezes a gente está debaixo de uma direção do homem, né? Às vezes não é a direção de Deus. Claro que tem vezes que é sim, mas a gente fica ali. Eu até parei, pessoal, de estar assistindo assim um monte de vídeo de vários pastores, isso e aquilo, até parei com isso,
Eu estou seguindo somente ali no momento 2 pessoas que são um grande homem, uma grande mulher de Deus também. Eu digo assim, no celular, né? Em rede social, porque eu tenho uma pastora que é uma bênção, Deus, meu Deus, é uma mulher de Deus, uma grande mulher de Deus que veio assim na minha vida como, sabe, mesmo uma bênção de Deus, e ela é a palavra da verdade ali, quando tem um culto, que ela vai ali ensinar, nossas irmãs, a gente sai todo mundo com o ombro ardido, né? Porque ela prega mesmo uma palavra da verdade. Só não se converte quem não quer. Só não obedece a palavra do Senhor quem não quer. Então eu digo aqui na rede social, né, que é uma grande mulher de Deus. São essas 2 pessoas que eu passei a seguir, assim, acompanhando a pregação. E Deus, queridos, Ele tem derramado sobre a minha vida bênçãos espirituais através da vida dessas pessoas. Agora mesmo, nessa madrugada, que eu não estou mais dormindo de madrugada, eu estou somente aí buscando, né, orando, lendo a palavra, eu já vou dormir de manhã. Então, o Senhor já tinha falado para mim que Ele estava enviando um presente espiritual para a minha vida, e quando foi nessa madrugada eu recebi esse presente espiritual, né? Onde o Senhor já tinha usado a minha pastora para falar que estaria derramando línguas, variedade de línguas sobre a minha vida, né? O Senhor está acrescentando palavras. Então, essa madrugada eu recebi essa bênção do Senhor, e eu recebi outros prodígios do Senhor agora recente, outro prodígio do Senhor, né? Então, porque o outro que eu também, as 2 pessoas que eu estou aí seguindo, que eu vou aqui falar para vocês, é a pastora Pamela Alonso e o pastor Robson Martins. Então, são essas 2 pessoas que Deus está falando poderosamente com a igreja dele, usando essas pessoas para acordar a igreja dele. Então, queridos, busquemos pregações assim, pregações que confrontam, pregações de santidade, pregações de arrependimento, de avivamento para nossas vidas. Não ficar buscando só pregações, queridos, de prosperidade, campanha de prosperidade o tempo todo. Aí Jesus chega e você vai estar lá, só recebendo, buscando prosperidade. E a tua salvação, a tua santidade, onde é que está? Né? Como é que está a tua vida no altar do Senhor? Eu vou ficar buscando as coisas terrenas, colocando o meu coração nas coisas terrenas, e aí? Jesus chega, para onde eu vou? A palavra do Senhor diz que aonde está o nosso coração, aí está o nosso tesouro, aí está o nosso coração. Então, queridos, em nome de Jesus, o vídeo se alongou, eu não queria que se alongasse tanto assim, né? Eu tento, queridos, eu já falei para Deus, eu tento gravar um vídeo mais curto, de 15 minutos, de 10 minutos, mas não vai, não dá, né? O Senhor está me mostrando que esse é o meu jeito, esse é o meu jeito de falar, eu não posso estar me comparando com ninguém. Porque a irmã faz ali um vídeo que ela grava, ela fala tanta coisa, o vídeo fica tão curto, mas sou eu, queridos, aqui sou eu, o Senhor está me mostrando quem eu sou. Eu tento falar, mas não é como o Senhor fala. O Senhor até usou uma missionária um dia desse aqui em casa, para a minha vida. Não retira as palavras, né? Porque quando eu faço vídeo, às vezes eu regravo, porque eu quero ficar encurtando o vídeo. Ou seja, eu tenho que fazer aquilo que Deus manda eu fazer. É a palavra de Deus que está sobre a minha boca. É a palavra do Senhor que vem sobre mim. É o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu nem lembro, queridos, o que eu estou falando, porque é o Espírito Santo de Deus. Às vezes eu vou me lembrar somente de algumas palavras, porque não fui eu, foi o Espírito Santo de Deus. Então, como nesse vídeo aqui está alongado, 48 minutos já, eu tentei falar menos, mas aí já veio várias palavras, já veio várias coisas. Então eu acredito que Deus vai falar com alguém através dessa palavra, através do que eu estou falando aqui com você. Amém? Em nome de Jesus. E como eu disse, eu tento diminuir o vídeo, mas não dá. Não dá. Então, eu acredito, em nome de Jesus, quando Deus falou assim para mim, quando eu fui orar lá no ministério que eu congrego, nós temos dia de terça, a oração antes da palavra da doutrina, do ensinamento, nós temos ali alguns minutos, né, 15 minutos de oração de joelho, antes de começar a palavra.
Então o Senhor falou comigo assim: filha, não te preocupa com a quantidade. E aí na hora o Senhor me trouxe assim aquela passagem do pastor, né, que deixa as 99 para ir buscar somente uma, né? Então o Senhor falou: filha, não te preocupa com quantidade. Não importa se pessoas não vão assistir esse vídeo, as pessoas, a quantidade, uma quantidade alta, 15, 20, 30, seja quanto for. Mas dentro desses 30, 40, 50, o Senhor vai falar com uma. E isso é o que importa, né? O Senhor me trouxe na hora lá na igreja de joelho dobrado. O Senhor falou isso comigo: filha, não te preocupa com a quantidade, né? Aí o Senhor me trouxe essa palavra. Porque aquelas 99, elas já estavam ok, já estava bacana ali, né? Já estavam ali bem. Mais uma saiu do rebanho. E o Senhor deixou aquelas 99 e foi somente atrás daquela, que era aquela que tinha saído do rebanho. Aquela que tinha ido para se machucar, para se ferir lá fora. Então o Senhor foi atrás dela. Eu tenho certeza que Deus, ele vai falar com alguém através dessa palavra aqui. Pode ter 3 pessoas, pode ter 2. Com uma o Senhor vai falar, porque a palavra do Senhor ela não volta vazia. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra para as nossas vidas, queridos, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que nós venhamos buscar o nosso Senhor, buscar a sabedoria do nosso Deus, que nós venhamos buscar Ele de todo o nosso coração, buscar como fez Salomão, buscar primeiro o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Nós temos que ver as orações que nós fazemos ao nosso Deus. Deus conhece a intenção do nosso coração. Quero ler aqui com vocês rapidinho em Jeremias. Jeremias 17, no 5, diz assim: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como um arbusto no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabalável. O valor da confiança em Deus e sua salvação. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se fadiga, nem se deixa de dar frutos. Enganoso e perverso é o coração, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo os frutos das suas ações. Amém, queridos? Olha só essa palavra forte para nossas vidas. Ela se encontra no livro de Jeremias, capítulo 17, a loucura de confiar no homem. Amém? Em nome de Jesus, se você quiser também estar meditando nessa palavra em casa, queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Foi um vídeo bem longo, né? Em nome de Jesus, mas eu creio que é da vontade do Senhor. Eu creio que Deus vai fazer a obra dele, vai fazer a vontade dele, que diminua eu, que cresça o Senhor. Como eu disse, eu oro antes de gravar. Eu oro quando eu vou postar esse vídeo, eu apresento ao Senhor, que o Senhor venha alcançar o coração de quem Ele quiser alcançar. Amém? Em nome de Jesus, eu deixo essa palavra, eu deixo esse capítulo 3, a leitura do capítulo 3 para nossas vidas, em nome de Jesus. E amanhã, se assim Deus nos permitir, estaremos aqui fazendo a leitura do capítulo 4. Amém? Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.